Preciso te atualizar sobre o São Paulo, muito decidido a aceitar a antecipação de receitas de televisão para gastos no cartão corporativo de Júlio Casares enquanto presidente do São Paulo. Otávio, ex-jogador do Internacional e do Porto, cogitado no futebol brasileiro, últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E o São Paulo deve antecipar receitas de televisão. Tricolor, que tem novo presidente, o Hery Macis, procurou nos últimos dias dinheiro em diversas instituições bancárias. Hery Macis se reuniu com bancos, com a Galápagos e com outras instituições para tentar viabilizar modelos de aportes financeiros. A grande verdade é que as ações foram frustradas. São Paulo não tem muito moral no mercado, especialmente por conta da fama de mal pagador, e diante desse cenário não deve restar outra alternativa ao presidente do São Paulo do que aceitar a antecipação de 5% dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro referentes à Libra. Essa possibilidade foi sugerida para todos os times que fazem parte da Libra. O Grêmio, por exemplo, já aceitou e saiu gastando e contratando jogadores especialmente na Argentina com a perspectiva de cair nos próximos dias um valor próximo a 73 milhões de reais. Certamente com 73 milhões, o novo presidente do São Paulo tem fôlego para, não sei se até o fim da temporada, mas para pelo menos os próximos meses, ele que tem batido na tecla de que não vai mais aceitar atrasos nos pagamentos dos direitos de imagem. Tricolor durante toda a temporada passada atrasava 2 meses. Quando ia completar o 3º mês de direito de imagem, para evitar que os jogadores pudessem ir à justiça, São Paulo quitava um dos meses e foi assim que a coisa seguiu. Só para completar sobre o São Paulo, registrar que ainda não existe acordo entre Tricolor e Oscar sobre a rescisão do contrato. O meio atacante, que decidiu se aposentar, insiste em receber as luvas, o prêmio pela assinatura do contrato relacionado aos anos de 2026 e 2027, mesmo sem entrar em campo. São Paulo considera essa pedida absolutamente injusta. E Júlio Casares tem mais um problema para resolver. O GE trouxe a informação de que o ex-presidente do São Paulo utilizou quase 500 mil reais em gastos com seu cartão corporativo enquanto presidente do São Paulo. Júlio se defende assegurando que devolveu toda essa grana corrigida ao longo do 2º semestre do ano passado e antes de todos aqueles escândalos explodirem. Escândalos que envolvem venda de camarotes, entre outras coisas. Júlio Casares precisou se afastar, se licenciar. Ele renunciou à presidência do São Paulo para evitar o impeachment, já havia perdido no Conselho Deliberativo, restaria apenas a votação entre os sócios. A partir daí, Hery Macis se tornou presidente do São Paulo e fica até dezembro, quando vai haver uma eleição. Tudo se encaminha para que Vinícius Pinotti seja o candidato vencedor da eleição marcada para o fim do ano. Só para completar o noticiário São Paulino, Lucas Ramon foi apresentado como reforço nessa sexta-feira, lateral direito que fez enormes esforços para conseguir sua rescisão de contrato antecipada no Mirassol. Cheguei a contar para vocês que o Adriano Espadoto, seu representante, precisou abrir mão de um percentual que tinha direito sobre outro jogador, o Negueba, para que o Mirassol o liberasse antes do tempo. Lucas Ramon deve ficar à disposição para fazer sua estreia como titular. No final de semana, o São Paulo pega o Primavera, precisando vencer dentro de casa para buscar vaga na próxima fase do Campeonato Paulista. Já Otávio, meio atacante revelado no Internacional, com passagem pelo Porto, seleção portuguesa e que defendia o Al Nassr ao lado de Cristiano Ronaldo, é alvo do Grêmio. Pedido do técnico Luiz Castro, o treinador e o jogador trabalharam juntos durante bastante tempo no Al Nassr. Você vai lembrar que no fim da temporada passada na Arábia Saudita, o Otávio acabou trocando o Al Nassr pelo Al Qadisiyah. Não é um time grande, mas está entre os médios do futebol saudita. Ele conseguiu manter seu salário extremamente alto para os padrões internacionais, o contrato só se encerra em junho de 27. E nos últimos dias a imprensa saudita chegou a afirmar que o contrato do Otávio estava sendo rescindido, que permitiria a ele ficar livre para escolher seu novo clube. Antes de gravar o vídeo procurei o Railson, que é irmão do Otávio. O Railson assegura que está tudo normal, não tem nenhuma discussão sobre rescisão de contrato por Otávio. O que acontece é que ele, por conta de uma lesão grave, não joga desde o fim do ano passado. Ele está praticamente recuperado de lesão e a expectativa do Qadisiyah é de passar a contar com o Otávio já nos próximos dias. Em relação ao interesse do Grêmio, é real, é oficial, mas o negócio dos mais complicados por todas as condições, especialmente financeiras.
salário alto, necessidade de uma compensação financeira grande. Difícil imaginar que vai haver acordo entre as partes. Tá bom? O Breno Oliveira perguntando sobre o São Paulo cogitar envolver jogadores numa troca pelo Rollaser. Verifica pra gente, Nicola. Vamos mandar mensagem pro Matos. Eu nunca escutei falar de Rollaser no São Paulo, tá? Mas... O Cauã 5793, boa noite, Nicola. Atualizações sobre o São Paulo, por favor. Imagino que a tua grande preocupação hoje seja sobre contratações. São Paulo tirou o pé em relação a reforços. Há uma preocupação... Perdão. Há uma preocupação gigante do São Paulo com a condição financeira. Nos últimos dias, o novo presidente do São Paulo, Harry Massis, andou conversando com várias instituições financeiras, com bancos, com a Galápagos, com várias outras possibilidades, tudo para tentar levantar um dinheiro. E a verdade é que ele não conseguiu ter êxito nessa história. Diante desse cenário, o São Paulo está praticamente decidido a antecipar 5% dos seus direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. É um acordo que a Libra havia sugerido para os times. O Grêmio foi o primeiro a aceitar e vai ter direito a 73 milhões de reais. O São Paulo deve ir pelo mesmo caminho, tá bom? Vamos lá, ó. Boa noite. Tudo em paz. São Paulo te procurou? Rollaser. Só algumas atualizações sobre o Santos. O Santos ainda está no mercado. É trocar o São Paulo pelo futebol do estrangeiro, no caso, então, o futebol dos Estados Unidos. Ainda não há uma proposta em cima da mesa, mas, enfim, os representantes do Alisson sabem que há ali interessados no futebol da Major League Soccer. Há uma abertura de clubes norte-americanos para buscarem o Alisson, que também foi alvo já de pesquisa, ou pelo menos de sondagem de outros clubes do Brasil. Claro que o Corinthians é a história mais midiática, não foi para frente aquele empréstimo, o Corinthians não quis pagar a taxa de empréstimo, deu toda aquela polêmica, o Alisson voltou a treinar, mas claramente não conta ou não contava, continua não contando para o Crespo no tricolor. Então a nossa nova informação aqui é que continua buscando uma saída e que o mercado mais aliciante para ele hoje, o provável mercado de saída, é o mercado do futebol dos Estados Unidos. A gente está apurando bastante notícias sobre o Alisson. Entrou um novo clube que tem um interesse, mas não avançou em negociação ainda. Do Brasil, Felipe? Do Brasil. Ah, é? Que é o Santos. Poxa. O Alisson ele é muito bem avaliado nos bastidores do Santos. O Santos gosta do perfil do Alisson, sondou, fez aquela sondagem inicial, ainda não avançou numa negociação concreta. Isso pode mudar após o Paulistão, após o fim do Paulistão, nessa janela curta que vai ter ainda aberta a janela de transferências. Mas como o Bruno Andrade disse aqui, a preferência do Alisson, no momento, é o futebol dos Estados Unidos, a Major League Soccer. O Eduardo Rodrigues está perguntando assim, ó, existe alguma chance do São Paulo, se ele não for para lugar nenhum, do São Paulo ceder e emprestá-lo sem custo para o Corinthians? Não. Essa chance não existe? Não. Tá, o Eduardo Rodrigues que perguntou. A cláusula está bem colocada. A única situação que pode mudar e o Alisson jogar, por exemplo, no São Paulo, é o Crespo sair. Porque o Crespo foi muito claro que ele não tem lugar no time. Uhum. O torcedor de São Paulo não quer ver o Alisson jogando. Não quer. Tá na bronca. E assim, falo isso com muita tranquilidade aqui e tal, isso já foi mal interpretado, mas eu falo isso com muita tranquilidade. O torcedor tá no direito de não querer um jogador. Uhum. O jogador é um trabalhador e quer atuar, quer exercer a profissão dele. Dentro do elenco do São Paulo, todo mundo gosta muito do Alisson e julga que o Alisson é um jogador importante pro São Paulo. Só que isso depende o quê? Da comissão técnica. A comissão técnica coloca ele fora dos planos. O Crespo não corre risco de demissão. Não há uma... Já correu, mas não corre mais, né? Não há nenhum movimento de mudança hoje para troca de comando da comissão técnica. Então, hoje, como bem disse o Bruno, o movimento do staff, de quem representa o Crespo hoje, é muito mais um movimento para um mercado que está se abrindo fora, e o mercado da MLS está ficando forte agora, e outros mercados, do que propriamente o mercado brasileiro.
Santos mesmo, ninguém acredita que vai acontecer. O- Não, a questão do Marcos Antônio é assim, Marcos Antônio e o São Paulo negocia com o Flamengo ou conversa com o Flamengo, tem um papo ali sobre dar ao Flamengo uma preferência de compra do Marcos Antônio. E por que o São Paulo abre essa possibilidade? Nos bastidores do São Paulo, o que eu ouvi foi assim, existe um assédio muito grande que não é de agora e já é público, né? Tanto que o São Paulo já recusou uma proposta pelo Marcos Antônio, e a gente trouxe aqui essa informação, desse interesse e não desistência da contratação do Flamengo, do Marcos Antônio, do Flamengo contratar o Marcos Antônio. O que o São Paulo pensa? Ao dar essa preferência de compra pro Flamengo, tira um pouco dessa coisa do assédio. Por quê? Vamos imaginar o seguinte cenário. O jogador contratado pelo Flamengo, contratado pelo São Paulo, tá lá, exerceu a opção de compra, fez um novo contrato, ele começa a jogar bem, vem um clube gigante da Europa, vem um clube grande e faz uma proposta de 30 milhões de euros. A preferência de compra é do Flamengo. Flamengo, você vai cobrir essa oferta? O Flamengo fala, vou cobrir. Contrata o jogador. O São Paulo se resguarda de fazer uma grande venda do atleta. Então, beleza. Então, vocês vão comprar o jogador por um valor astronômico e aí você dá a resposta ao seu torcedor de que o Flamengo contratou porque exerceu uma preferência de compra, porque tinha alguém lá atrás grande querendo comprar. Um Lyon, sei lá, um Barcelona. Um outro clube da Europa. Um outro clube da Europa grande. Ou o Cruzeiro que seja. O Cruzeiro, de repente, o Pedrinho BH decidiu investir e fez uma oferta de 25 de euros. Aí o Flamengo foi lá e cobriu, pagou 28. Opa, São Paulo decidiu vender. Então tá bom, beleza. É um jogador que está muito valorizado, decidiu vender a preferência do Flamengo, o Flamengo foi lá e contratou. Então, assim, como o Flamengo teria, no caso, se fechar e não está fechado, essa preferência de compra, você tira do seu cangote, vamos dizer assim, o Flamengo tentando tirar o jogador a qualquer custo e em cima de você. Então você elimina o Flamengo de ficar em cima do teu jogador e falando com o teu jogador e falando com o staff do jogador e mandando proposta toda hora. Porque assim, o São Paulo já avisou o Flamengo. Proposta de 7, proposta de 7,5, proposta de 10, o São Paulo não vai aceitar. Não vai aceitar? Não vai aceitar. E o São Paulo tenta ainda costurar nesse acordo, assim, eu estou falando de tentativa, isso ainda não está na mesa. Tenta ainda costurar nesse acordo de preferência de compra, de repente, retomar a conversa pelo Alan. Por que não? Então, assim, o São Paulo ainda não bateu o martelo de nada, não tem nada fechado, é uma ideia, é uma conversa inicial de dar ao Flamengo a preferência de compra para espantar esse assédio muito forte do Flamengo e ver seu jogador valorizado. Se vier alguém tentar comprar, o Flamengo cobrir, for um valor alto, beleza, o Flamengo Ele tem 25 anos, vocês acham que vale tudo isso? Nossa. O Flamengo, o São Paulo precifica ele num valor Caio Jorge. Então, eu acho que é 30 milhões muito. de euros. Eu acho que é muito. Mas ele coloca esse Bruno, valor... o que o Marcos Antônio tem jogado... Não, ele tem jogado muito bem. Ele tem Eu jogado entendi a muito questão bem. da idade, Mas não Quantos é anos o só Caio a Jorge questão da tem? idade, é a questão da posição. Quantos anos o Caio Jorge tem? 21, 22, mas o Caio Jorge é atacante. Entendeu? Por exemplo, a comparação dele pode ser com quem? Com o Bidon? O Bidon. Marcos Antônio? Sim. Bidon. Mas Quanto Bidon- vale o Bidon? Paquetá, né? Com Paquetá, Posição. beleza. Paquetá tem 28, o Marcos Antônio 25 e o Bidon tem 21. Isso. Só que o Bidon é um cara que o Corinthians não pretende vender ele por menos de 30 milhões de euros. Então, mas se o Bidon vale 30, o Marcos Antônio não pode valer 30 Só que também. a informação do Hernan bate com o quê? O São Paulo quer valorizar um ativo que é muito importante e é raro no mercado. Ou quer dizer, se o Marcos Antônio valer 30, tudo bem, o Bidon tem que valer mais. Então, mas assim, ó, pra mim, o que ficou claro, é por isso que eu falo que é complexo isso, e ele tá no começo. É uma conversa que está inicial. Muita gente, às vezes, se bobear, não vai nem entender o que eu estou falando aqui. Por isso que eu estou tentando ser o mais claro possível.
a ideia do São Paulo, ao negociar essa preferência de compra com o Flamengo, o que é? A ideia é tirar esse assédio que está muito forte agora. Entendi. E valorizar o ativo. Claro, e o e São Paulo colocar um pede preço. quanto quer, e claro. colocar um preço lá em cima. Sim. Então, qualquer clube que quiser contratar o Marcos Antônio vai ter que ser um preço lá em cima, inclusive o Flamengo. Claro. E o Flamengo fica tranquilo que o São Paulo não vai negociar com outro clube sem o aval do Flamengo. Entendi. Entendeu? E eu acho que o São Paulo pode pedir quanto ele quer. Mas eu se Entendi. sou um outro clube, não pagaria 30 Mas o milhões. São Paulo coloca esse preço, porque é o famoso preço não quero vender. Claramente isso. E tá É certo igual- São é, Paulo. isso aí. Então, E outra entrando aqui na coisa. discussão muito rapidamente. E outra coisa, tem que ver se o Flamengo vai aceitar Pagar. só a preferência de compra, entre aspas, só a preferência de compra. Que não, Porque de repente o Flamengo quer o jogador incorporado lá, né? Mas aí será que vai pagar esse valor acima? É muito ainda embrionário falar. Eu vi muita gente ontem apontando o dedo, falando, o São Paulo está se vendendo, o São Paulo tá se apequenando e tal. Se você olhar no todo, no geral, no movimento em si, eu concordo. Sim, Mas se você começar a analisar o bastidor, buscando uma informação ali, buscando outra informação ali, de fato o São Paulo está tentando o principal que é tirar esse assédio maluco que está vindo a todo momento. E o São Paulo está certíssimo. É tirar 7,5 agora, é tirar 10 que prometem chegar, é parar com essa loucura e deixar o jogador quieto, entre aspas, em paz, jogando no São Paulo. Fala, Bruno. Não, eu entendo, vamos lá, né? A gente sempre faz essa ressalva antes de dar uma opinião, que a nossa live é de informação e não é de opinião, mas para mim faz pouco sentido a única contrapartida nesse caso ser tirar a sombra do Flamengo agora. Para o São Paulo aceitar essa preferência do lado do Flamengo, tem que ter uma contrapartida muito mais forte. Por exemplo, o empréstimo do Alan ou a contratação de outro jogador. O simples fato de tirar hoje o Flamengo da jogada, colocando isso para o futuro, acho muito estranho e muito pequeno, sinceramente. Acho que essa é a palavra. Hoje é muito pequeno você entregar uma preferência de compra para o Flamengo sem nenhuma contrapartida. A contrapartida tem que existir. Mas a contrapartida é essa. A contrapartida é essa. Você ter, por exemplo, o Alan. Eu acho pequena. Eu acho uma contrapartida pequena. É que eu acho que mostra a força do Flamengo. Mas é só uma opinião, bastidores, claro, enfim. entendeu? Além do São Paulo, tudo bem, é uma atitude pequena do São Paulo, mas mostra ainda mais a força do Flamengo. Com o Flamengo, eles chegam no clube e falam assim, eu quero esse jogador, então me dá preferência. Deve ter algum acordo, etc., nessas conversas, mas mostra a força do Flamengo para negociar com Mas o Alan é mais primeiro volante do que ele, né? Sim. Mordedor. O Alan é diferente, né? São posições diferentes, certo? Sim, exatamente. Caramba, é uma loucura. Eu via muitas críticas nas redes sociais. O Leão lembrou aqui que, por exemplo, o Botafogo comprou o Danilo por 23 milhões de euros. Do Nottingham Forest. Dá pra fazer a comparação? O Danilo tá jogando muito. Eu vi o pessoal falar, assim, o Botafogo trata o Danilo como inegociável, tanto que o Danilo não vai deixar o Botafogo nessa janela de transferência, ele não vai pro Palmeiras. E até uma informação, o Palmeiras demonstrou interesse, buscou a contratação, mas o Botafogo teve uma conversa, o John Textor, com a Leila, e pra não romper essa relação boa que tem entre os clubes... Eles têm relação boa? Pô, eles melhoraram muito a relação agora. Foi guerra, né? Foi, mas agora a paz reina ali, entendeu? É mesmo? E agora o Palmeiras já falou que não vai forçar por essa contratação. Então, o Sérgio mandou uma questão aqui que é interessante, ó. Se o Marcos Antônio for pro Flamengo, ele vai ser um terceiro reserva, porque tem muitos jogadores nessa posição. Mas o Flamengo tem 2, 3 reservas para cada posição. E o Emanuel Andrade pergunta aqui se o Martinelli não joga mais que o Marcos Antônio. Não, perdão, acho que não. Acho que o Marcos Antônio é mais jogador, mas o Martinelli é bom. O Martinelli é bom. Bom jogador. Mas o Marcos Antônio é melhor.